Juízes 4, 8 e 9. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Filipenses 2, 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Amém. Valeu. Obrigado. Essa é a palavra de Deus pra gente. Bom dia para todo mundo, né? Mais uma vez. A gente está estudando o livro de Juízes nos últimos domingos. E hoje a gente vai falar do capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes, que conta a história de Débora e Baraque. Nossa série é Juízes vivendo em uma cultura plural. E a gente está olhando para esse livro porque, assim, ele narra o período quando o povo sai do deserto, o povo de Israel sai do deserto, eles vão para Canaã, eles entram na Terra Prometida, e Juízes fala de um período longo, desde quando eles entram na Terra Prometida até que o primeiro rei seja estabelecido. E por que a gente está olhando para esse livro? Porque quando eles entram nesse lugar, nessa terra de Israel, eles estão inseridos numa cultura pagã, uma cultura totalmente diferente, com outros valores. Uma cultura onde diariamente eles tinham que escolher se eles iam obedecer a Deus ou obedecer à cultura que cercava eles. E a gente vive um período muito parecido hoje em dia. A gente também vive num tempo onde a cada dia a gente tem que escolher se a gente vai seguir a Deus ou se a gente vai escolher os padrões da cultura que está à nossa volta. De certa forma é muito parecido, apesar de eles estarem na antiguidade, a gente está num tempo totalmente diferente. Em termos de tecnologia e de várias outras coisas. Mas essa questão de que você tem outros deuses, né? E as pessoas servem esses deuses, é muito parecido com aquilo que a gente vive hoje. A gente tem falado sobre isso. A gente pode até não adorar uma estátua, né, de pedra, grandona, sei lá, mas tem um monte de deus por aí. Tem os deuses que oferecem poder, que oferecem dinheiro, que oferecem amor, que oferecem tudo aquilo que a gente quiser, coisas boas, que chamam a gente para a gente depositar a nossa identidade nessas coisas, a nossa segurança nessas coisas, enfim, aquilo que a gente, assim, mais precisa, aquilo que está mais no nosso desejo mais íntimo, sem ser Deus. Tudo isso daí vira um Deus. Então, nesse sentido, a gente está olhando para esse momento de Juízes. E assim, o texto é muito grande, por isso que eu só pus um trechinho. Mas o que a gente precisa saber? O capítulo 4, ele narra uma situação, é uma narrativa, uma história, está contando uma história. O capítulo 5 é a mesma história, só que o jeito de falar é diferente. Por quê? Porque é uma música, é uma poesia. Então, no capítulo 4, a gente tem essa história de que, eu vou dar uma resumida, tá? De novo, o povo se esquece de Deus, e aí eles começam a seguir outros deuses, e se levanta um rei dentre os povos de Canaã, e esse cara começa a oprimir eles. Ele oprime eles por 20 anos, é o rei de Canaã. Só que dessa vez, esse rei, ele tem um comandante do exército, que é o Sísera, tá? E aí esse cara, ele tinha 900 carros de guerra, tá? Cara, na época, era a tecnologia militar mais avançada que tinha, era um carro de ferro de guerra, né? Era tipo os drones que tem hoje, que lança míssil sem ter ninguém guiando, né? Era um negócio muito forte, muito poderoso. Então, assim, eles têm que lutar contra esses caras que estão oprimindo eles. Mas, assim, parecia ser uma coisa impossível. E tem uma juíza dessa vez, que é a Débora. E aí Débora, ela manda chamar um homem, que é esse Baraque. Dessa vez, no Juízes 4, até então, no começo de Juízes, eles estão na região sul do país. Esse cara está na região norte.
E o Baraque vive na região norte. Débora está aqui no sul também. E o Baraque vive lá no norte. E é no norte que está vindo opressão. Então Débora manda chamar esse cara, que é o cara que vai lutar então contra esse homem. Bom, então o contexto é esse. Logo no comecinho, então, fala dessa mulher chamada Débora. E diz que ela era uma profetisa e juíza. Isso é uma coisa interessante, porque profetisas na Bíblia não é uma coisa tão difícil da gente achar. Tinha outras. O Antigo Testamento fala de outras mulheres que também profetizavam. A irmã de Moisés, por exemplo, Miriam, ela era profetisa. Lá depois, lá na frente, tem, na época do Davi, vai ter uma mulher chamada Ulda, também uma outra profetisa. E tem várias outras. Mas juíza, Débora é a única. E lembrando, o que era o juiz? O juiz era o líder, tá? Era o líder do povo. E ele julgava as causas. Então diz lá o texto que, fala assim, ó, Juízes 4:5. Débora, ela era profetisa e fala assim, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, ao sul do país. Débora sentava-se debaixo dela, debaixo da palmeira, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Então, pela primeira vez, a gente tem uma mulher julgando. E eu tenho para mim que não é por acaso, que nessa situação, a pessoa que Deus escolhe é uma mulher. Porque como a gente está vendo, todas as vezes que Deus está libertando o povo, é interessante, sempre o libertador vai ter alguma coisa a ver com o cara que está oprimindo. E dessa vez, o cara que oprimia, ele é o Cícera. E vocês vão ver, eu vou mostrar isso para vocês, que ele é um cara que ele oprimia muitas mulheres. Eu já falei isso para vocês, lembra que a cultura cananita, ela era extremamente violenta, principalmente com a mulher. Eles cultuavam deuses da fertilidade, né? Então assim, eles acabavam escravizando garotas ainda para servirem de prostitutas no templo do deus deles. E então assim, eles eram muito cruéis. Tanto é que no capítulo 5, no Cântico, só para vocês terem ideia, ó, capítulo 5, 28. Se alguém tiver com a Bíblia, pode dar uma olhadinha. Estou lendo na nova tradução linguagem de hoje. 5, 28. Diz, depois que rola a guerra, a mãe de Cícera, que é o comandante, fala assim, ó. A mãe de Cícera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? É a mãe do comandante, tá, que está falando. As suas acompanhantes mais sábias respondiam a ela e ela repetia para si mesma: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram. Que coisas que eles tomaram? 1 ou 2 moças para cada soldado. Roupas luxuosas para Cícera e panos bordados para o pescoço da rainha. E aí tem um comentarista bíblico que vai falar para a gente que a palavra que ela usa aqui, moças, 1 ou 2 moças para cada soldado, dá a entender que essas meninas viraram, na verdade, escravas sexuais dos soldados. Eles eram muito cruéis com elas. E aí a gente vai ver o seguinte, que Deus usa mulheres para derrotar esse cara que é o cara que estava oprimindo. E aí aparece o Baraque, né? Ela, como eu falei para vocês, ela manda chamar o cara. Só que, qual que é o lance? Ela fala assim, ó, você vai juntar um exército de 10 mil homens e vai lutar contra esse cara que tem 900 carros de ferro. Parece que é bastante gente, né? 10 mil homens contra 900, certo? Se você fizer a conta, vai dar 11 soldados para cada carro. Só tem um problema. Além dos carros, tinha mais o exército. E o pessoal fala o seguinte, o Magno da polícia deve saber melhor que eu. Cara, diz que um carro de ferro, ele passava no meio de um soldado a pé que nem faca passa na manteiga, faca quente passa na manteiga. Tipo, ia destruindo tudo. Então 10 mil caras para 900 não era nada. Então Baraque, ele teve que ter muita coragem, na verdade, para poder aceitar essa parceria. E ele aceita. E aí vem um texto então que a gente leu. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Tem 2 interpretações dessa passagem, uma negativa e uma positiva. A negativa vai falar para a gente que é o seguinte:
Baraque teve medo de ir, se Débora não fosse. E aí, como castigo, Deus fala, ó, então a honra da batalha não vai ser tua, vai ser de uma mulher. A NVI traduz assim: respondeu Débora, está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Essa é a interpretação negativa. A positiva entende que Baraque, na verdade, reconhece a autoridade da Débora. E quando ele fala, eu não vou se você não for comigo, ele tá, como ela era representante de Deus, ele está fazendo a mesma coisa que Moisés faz com Deus, quando ele está lá no Monte Sinai, e Deus fala assim, ó, agora você vai descer. E Moisés fala assim, eu não vou se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for, não manda eu sair daqui. Então, a gente entende que, nessa visão positiva, o Baraque, na verdade, ele está reconhecendo que Débora era a representante ali da presença de Deus. E ele está dizendo assim, ó, se você não for, se Deus não for, eu não vou junto. E aí ela vai. Quando ela diz, mas você não vai ficar com as honras, não é um julgamento contra ele. É só uma sentença, é uma profecia. Olha, tudo bem, eu vou, mas fica sabendo o seguinte, eu vou e você não vai ficar com as honras. Eu entendo que essa é a interpretação correta. E eu entendo por quê. Porque nesse caso, Débora e Baraque, é isso que eu quero tratar com vocês hoje, são um baita exemplo de humildade e trabalho em equipe. Eles mostram pra gente como que a gente precisa agir, como a gente deve viver. Por quê? Porque cada um desempenha o seu papel, renunciando o reconhecimento individual deles, né? Débora, ela profetizava, ela falava em nome de Deus e ela julgava o povo. Mas em nenhum momento ela quer assumir o controle do exército. E Baraque, por sua vez, ele aceita comandar o exército sem querer depois virar juiz ou sem querer se tornar profeta. E a gente vai ver logo em seguida que acontece exatamente isso. Tem um outro juiz que não vai fazer isso, ele vai querer dominar tudo. E eles mostram pra gente então como que deveria ser a coisa na verdade. E não só isso, ele ainda tem humildade para ir para a batalha, sabendo que a honra não seria dele, mas seria de uma outra pessoa, que não é nem de Débora também, a mulher que derrota, é de uma terceira pessoa que chama Jael. E aí Juízes 4, então, vai falar para a gente o seguinte, que na hora da batalha, então eles vão para a batalha, e o que acontece? Juízes 4 fala assim, o Senhor fez com que houvesse grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Verso 15. Lá no capítulo 5 vai explicar para a gente o que aconteceu. O que aconteceu? Teve uma confusão. Mas que confusão foi essa? Deus falou exatamente onde que eles tinham que lutar. E era um lugar que era um vale perto de um rio. Na hora da batalha, sabe o que aconteceu? Deus mandou um temporal, Deus mandou uma chuva enorme. E a chuva foi tão grande que o rio transbordou. E aí no que o rio transbordou, o que aconteceu com os carros de guerra? Ficaram atolados, eles não conseguiram lutar. Então, o cara tinha 900 carros que iam trucidar eles. Mesmo assim, eles vão para a batalha sem saber o que vai acontecer, e na hora da batalha Deus manda uma chuva que faz com que os carros não tenham validade nenhuma. Aí o exército israelita vai, persegue todo mundo, mata os soldados, e o comandante do exército, ele foge para outro lugar. E aí para onde que ele vai? Ele entra na tenda de uma mulher, uma outra mulher que tem nada a ver com a história. Ela é uma estrangeira, ela é esposa de um cara que é estrangeiro, e fala assim, ele se esconde na tenda dessa mulher. E aí o verso 21 vai falar assim, Cícera estava muito cansado e caiu no sono profundo. Aí Jael, que é essa mulher, olha que sinistro, cara, pegou um martelo, uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na têmpora. O cara estava dormindo, ela foi lá e... A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra. E aí tem uma frase que nem precisava estar escrito aqui, e fala assim, e ele morreu. Né? É óbvio, né? Como eu falei, a história é muito grande, né? Eu estou tentando resumir ela, mas... Olha que legal, tem um comentarista bíblico que ele vai falar assim pra gente. Todo esse ciclo de juízes é formado por ações de mulheres.
Débora lidera Israel sobre a opressão de Sísera, a qual se mostra mais horrorosa por causa do modo como ele trata as mulheres de Israel. Lembra? Ele pegava elas como escravas. Jael, outra mulher, é o instrumento que dá fim ao seu reinado de estupro e terror. Depois de transformar a vida de muitas mulheres em pesadelo infernal, Sísera é destruído por 2 mulheres. A grande ironia é que o homem que usava mulheres como objetos é morto por um objeto que as mulheres usavam, o martelo e a estaca, porque era o trabalho da mulher armar a tenda. Então, gente, o que eu queria trazer para a gente hoje? Para a gente perceber o seguinte: como o povo de Deus ele é beneficiado quando aqueles que lideram, eles reconhecem que a gente precisa valorizar um ao outro. Não adianta assim eu querer fazer tudo, não adianta você querer fazer tudo, não adianta a gente querer, sabe assim, formar um pequeno reino aqui onde a gente controla tudo. Porque se cada um deles pensasse apenas na autopromoção, apenas no reconhecimento, no sucesso, na fama, se cada um buscasse somente a sua própria honra, somente, ficar famoso, o resultado talvez seria outro. E eu acho que para a gente que vive hoje numa cultura plural, esse talvez é o maior desafio que a gente enfrenta. Sabe por quê? Porque uma sociedade individualista, ela não promove a humildade. E a gente vive numa sociedade extremamente individualista. É certo que a natureza humana, ela busca reconhecimento desde que o mundo é mundo, desde que a gente caiu no papo da serpente que falou, olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ficar iguais a Deus, a gente busca reconhecimento. Talvez o maior exemplo disso é a Torre de Babel, né? E tem um termo teológico para isso, que é vanglória, tá? O que é vanglória? Vanglória, tem um cara que chama James Bryan Smith, ele fala assim, vanglória é a necessidade de que os outros pensem bem de nós, a fim de que possamos nos sentir respeitados. Então, sempre que você acha que os outros têm que pensar bem de você para você ser respeitado, é a vanglória que está agindo no teu coração. Tem um outro teólogo que é o Christian Schwantz, que ele vai falar assim, originalmente a vanglória era considerada um pecado capital por direito próprio. Posteriormente foi fundida com o orgulho e vista como um tipo específico de orgulho. O orgulho é um excessivo desejo de grandeza. A vanglória é sua apresentação para outras pessoas. A vanglória depende do reconhecimento e admiração dos outros. Então, para a gente ter vanglória, as outras pessoas têm que estar olhando para a gente. E o C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele não faz essa distinção de orgulho e vanglória. Mas ele mostra para a gente como que o orgulho ele é competitivo. Eu não vou nem ler aqui o trecho que é meio grande, mas ele fala assim, que o orgulho de cada um de nós compete com o orgulho do outro. Ele fala, às vezes a gente vê uma pessoa e a gente fala assim, poxa, esse cara ele é orgulhoso porque ele é mais bonito, porque ele é mais inteligente, porque ele é mais, mais rico. Mas o Lewis vai falar assim, isso daí é mentira. Porque as pessoas não são orgulhosas por conta disso. Elas só são orgulhosas porque quando elas acham que elas são mais bonitas, mais inteligentes, mais ricas do que as outras. Você precisa estar sempre se comparando com o outro para você ter esse orgulho. E como eu disse, talvez o maior exemplo a gente é a Torre de Babel. Porque é interessante a Torre de Babel, né? Vocês lembram da história, né? Acho que não preciso lembrar. O pessoal quer ficar famoso, né? O texto fala assim, eles querem ficarem famosos. E aí eles constroem uma torre com o objetivo de ir até o céu. O que acontece na Torre de Babel é o seguinte, é um empreendimento coletivo, certo? Eles estavam juntos e eles não queriam ser esparramados, eles queriam ficar juntos. Mas, quanto mais individualizados eles vão ficando, menos eles conseguem se entender. Essa que é a moral por detrás da história de Babel. Babel quer dizer confusão. Diz que Deus confunde a língua deles. Né? Talvez não precisou nem mudar o idioma. Talvez só o fato de cada um querer só sua própria coisa, tá focado só em si mesmo, já faz com que eu não escute o outro. Eu não escutando o outro, eu não entendo o que o outro está falando.
E aí chega uma hora que, tipo, ninguém consegue se entender, né? E assim, as culturas tradicionais, elas são culturas coletivas. Mas a nossa, ela é extremamente individualista. A nossa cultura, ela tem um lance assim, ela estimula muito o narcisismo que já é nosso. Se for parar para pensar bem, o que a gente vive no nosso dia a dia, a cada dia, faz com que a gente olhe cada vez mais para a gente mesmo, né? E narcisismo é diferente de amor próprio. Sabe por quê? Porque o amor próprio é o seguinte, no amor próprio, eu coloco um limite para o outro para poder me beneficiar. Então eu boto um limite. Mas eu tenho que reconhecer que tem outra pessoa. É, por exemplo, quando, ao invés de ficar trabalhando que nem um louco, eu falo não para o trabalho excessivo. Para quê? Para eu poder ter lazer, para eu poder ter tempo com a família, para eu poder ter saúde, certo? Então, eu estou reconhecendo que tem outra pessoa que está falando assim, cara, não vai dar. Isso é amor próprio, né? Agora, o narcisismo, ele é diferente, sabe por quê? Porque o narcisismo, ele não enxerga o outro. O narcisismo, ele não consegue distinguir que tem outra pessoa. Por quê? Porque eu só busco aquilo que é igual a mim. Então, o narcisista, ele só conhece aquilo que reflete ele mesmo. Lembra do Caetano Veloso? É que Narciso acha feio o que não é espelho, né? E aí, quanto mais eu procuro aquilo que é igual a mim, eu acabo me afogando em mim mesmo. Eu mergulho para dentro de mim mesmo, chega uma hora que eu me afogo. Lembra da história do Narciso? Ele fica tão impressionado com a imagem dele refletida no lago, que ele mergulha para dentro do lago. E o narcisista é o cara que mergulha para dentro dele mesmo, né? Exemplo disso, por exemplo, são as redes sociais. A gente acha que na rede social todo mundo pensa igual a gente, já percebeu? Ou porque o computador ele só joga realmente quem pensa igual, ou porque quem pensa diferente a gente exclui. Não é isso? E a gente vai ficando cada vez mais nessa, tipo achando que todo mundo pensa igualzinho, que todo mundo tem os mesmos gostos. Sabe o que significa na prática? Se a gente busca cada vez mais reconhecimento a partir de um impulso narcisista, né, de desempenho, se você tiver sucesso porque você é muito bom, todo mundo à tua volta vai virar um espelho. Todo mundo vai virar um espelho e vai falar assim, vai te dar o tapinha no ombro, sabe? Parabéns, você foi bom. E aí você vai ficar cada vez mais voltado para dentro de você mesmo. E aí o que vai acontecer? Você vai precisar de cada vez doses maiores de reconhecimento. E aí você vai entrar naquilo que tem um filósofo que ele chama isso daí de o inferno do igual. Agora, se você fracassar, você vai se sentir rejeitado, não é isso? Porque aquilo que é diferente é rejeitado. E isso vai te gerar uma busca neurótica tão grande por reconhecimento, que você vai querer fazer de tudo para poder ser aceito pelas pessoas. A Madonna, numa entrevista que ela deu 20 anos atrás, ela falou assim, ó, a Madonna: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Ou seja, se a gente luta por desempenho por causa do nosso narcisismo, ou a gente fica sufocado querendo cada vez mais, ou a gente se sente rejeitado e a gente também vai fazer de tudo para conquistar, né? De que forma então que a gente rompe isso? Será que a gente consegue trabalhar para o bem comum, mas com uma outra postura? Eu acho que a gente só consegue se a gente reconhecer que teve alguém que viveu dessa forma, né? E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro juiz, o juiz que foi humilde, que possibilitou o bem comum sem cair no inferno do narcisismo. E aí tanto Débora quanto Baraque, eles apontam para Jesus. Por quê? Porque Débora, ela aconselha o povo e ela guia o povo sem liderar o exército, certo?
Quando ela faz isso, ela mostra pra gente o seguinte, que o líder escolhido por Deus não era só um líder militar, ele tinha que cuidar do povo. Ele precisava ser aquilo que a gente leu no começo da liturgia, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, aquele que guia as pessoas. O Baraque, por sua vez, quando ele abre mão do reconhecimento, sabendo que é uma mulher que vai ser reconhecida, ele faz aquilo que Filipenses fala, que Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Ele não levou que o ser igual a Deus era algo que ele precisava se apegar. E essa é a chave que a gente precisa entender para poder construir um mundo sem cair no inferno do igual, sem cair no inferno do narcisismo, dividindo as coisas. É esse esvaziamento, né? Aquele filósofo que eu falei para vocês, é interessante que ele reconhece isso. O cara, acho que nem é cristão, ele fala assim, ó. O amor, ao contrário, possibilita uma experiência do outro em sua alteridade, ou seja, sua diferença, que o resgata de seu inferno narcisista. Ele dá curso a uma denegação espontânea de si mesmo, um esvaziamento voluntário do si mesmo. Um sujeito do amor é tomado por um tornar-se fraco todo próprio, que vem acompanhado ao mesmo tempo de um sentimento de fortaleza. Mas esse sentimento não é o desempenho próprio de si mesmo, mas o dom do outro. Ou seja, o que cura a gente do narcisismo, sabe o que é? É a gente entender que Jesus que era cheio, Jesus que era completo, Jesus que era pleno, ele se esvaziou. Para que eu e você, nós que somos vazios, faltantes, incompletos, sempre desejosos, para que nós fôssemos preenchidos. E quando a gente entende isso, que ele se esvaziou para a gente ser preenchido e que agora não falta nada, eu não preciso lutar para construir um reinado meu, lutar para construir, sabe, assim, uma coisa só minha. Eu posso me alegrar com aquilo que é do outro também, porque o outro faz parte do todo, que ele está construindo, que é a gente. Então, quando a gente entende isso, a gente tem essa possibilidade de abrir mão do meu em favor do nosso. E aí a gente começa a construir esse reino que Jesus veio criar. E é só assim que a gente consegue, só com esse esvaziar. Esse amor que se entrega, esse amor que se doa, esse amor que de fato ele consegue enxergar o outro, porque ele não está voltado para dentro de si mesmo. Mas só quando a gente tem essa consciência de que ele se esvaziou para eu ser preenchido e agora não me falta nada, é que eu consigo sair de dentro de mim mesmo e olhar para o outro. Esse é o nosso desafio. É isso que a gente precisa lutar para construir. Vamos orar então, pedir para Deus abençoar a gente nessa manhã?